Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje eu vou fazer um programa especial. Gente, que ideia criativa que eu encontrei. E eu falei assim, nossa, mas eu quero entrevistar esse padre. Gente, padre é de uma sabedoria, tem 95 livros escritos. Só para você ter uma ideia, ele lançou um projeto que assim, é um puxa-conversa. A partir de perguntas você pode discutir, conversar sobre o cristianismo, sobre catolicismo. Gente, 4 horas e 15 minutos, ao vivo para todo o Brasil, tá só começando Escolhas da Vida. Vem comigo, vamos lá, força, vai! Eu vou entrevistar agora o professor José Carlos Pereira. Falo professor porque é um padre que tem pós-doutorado em antropologia social, doutorado em sociologia, mestrado em ciências da religião, é autor de 95 livros em diversas áreas, publicados no Brasil e no exterior. O mais recente livro é este livro aqui, gente, que eu, assim, estou encantado. É o Puxa Conversa Catolicismo. É maravilhoso, maravilhoso. Simples. Aí você diz, mas como é que funciona, Dalcides? 100 perguntas que vão incentivar o diálogo. Padre José Carlos, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Dalcides. Boa tarde aos telespectadores da Rede Vida. Eu estou falando desse livro Puxa Conversa, porque, ó, as fichinhas, minha gente, elas podem incentivar e muito. Você que está em casa, por exemplo, você fala assim, nossa, Dalcides, eu estou precisando tanto. Não sei se está dando para ver? Tem isso, perfeito. Aí, ó, atrás de cada uma dessas fichas tem uma pergunta. Padre, de quem foi essa ideia de fazer perguntas sobre catolicismo, por exemplo? Essa ideia nasceu junto com a editora que me lançou a proposta, né, de fazer, a editora Matrix, que publicou esse material. E então, junto, nós construímos a ideia de fazer um livro caixinha, levando em consideração o contexto que nós estamos vivendo hoje, que é o contexto do sínodo da igreja, que propõe uma metodologia de escuta, né? Hoje nós vivemos num mundo em que a escuta está cada vez mais difícil de acontecer. Nós gostamos muito de falar, mas de escutar é muito difícil. Então, dentro desse contexto amplo, nós pensamos num método que ajudasse a conversar e, ao mesmo tempo, escutar. Para quem está em casa e fala assim, eu quero uma caixinha dessa, para eu aprender a conversar sobre catolicismo. Como é que a gente faz, padre? Qual que é o melhor caminho? É a editora Matrix, é isso? Isso, a editora Matrix, ela tem o site e ele também já tem uma ampla distribuição nas editoras, né? Nas livrarias, né? Ele é encontrado em várias livrarias já distribuídas. Sempre ali próximo do caixa também. Eu já vi, por exemplo, algumas livrarias onde próximo do caixa a gente encontra. Ô padre, por exemplo, vou pegar aqui uma pergunta, né? Posso pegar uma pergunta qualquer, vamos ver. Eu vou tirar aqui uma pergunta ao acaso para você que está em casa entender como é. Então, aqui tem muitas perguntas, tem 100 perguntas. Aí está ali fazendo esse joguinho, essa brincadeira, né? Você acha que a fé é uma escolha ou é algo inerentemente presente ou ausente em uma pessoa? Por quê? Então, a fé é uma escolha ou será que já nasce com a pessoa já é pré-determinada a isso? Exatamente. As perguntas, elas são bem provocativas, como essa, né? Que leva à reflexão. De uma pergunta como essa, pode surgir respostas muito variadas. Cada um vai responder de acordo com a sua vivência da fé, de acordo com o seu contexto, de onde ela vive, a sua participação na igreja, o seu envolvimento. Vai ter, assim, as respostas não estão prontas e elas nascem da vivência de cada um. Então quer dizer que não tem o certo e o errado. Isso. Na verdade, eu posso achar que a pessoa já nasce com fé, ou então que a fé é uma construção a partir do lugar que você nasce, do contexto que você nasce, ou das escolhas que você acaba fazendo. Exatamente. Ô padre, eu tenho aqui uma pergunta que fala também sobre isso, a respeito da liberdade, o livre-arbítrio. E a minha produção preparou essa pergunta e eu estava pensando sobre ela, né? Até que ponto a gente é livre
até que ponto a gente é condicionado por 1000 situações ou questões. Eu não sei se a minha produção está preparada para isso, mas se tiver, pode apertar o play aí. Vamos lá. Em uma época repleta de telas e dominada pelo uso do celular, a apreciação ao livro físico é uma fonte de esperança para muitas pessoas. Aqui vão alguns benefícios de ser um bom leitor. O primeiro, aumento da esperança. Muitas pessoas não se identificam com a cultura de massa. Não gostam das ideias da mídia e não veem saída nos conflitos sociais e na polarização política. Ter contato com pensamentos diversificados, por meio de boas obras literárias, gera belas consequências nas nossas vidas. Estimula a arte do pensamento, fortalece o nosso espírito filosófico e aumenta a nossa independência intelectual. Ademais, protege a nossa personalidade diante de um mundo que parece confuso, caótico e extremamente digital. O segundo, conforto emocional. Quando lemos bons livros, nutrimos o nosso bem-estar emocional e desenvolvemos mais confiança em nós mesmos. Além de estimular a mente, o livro aquece o coração e pode ser um bom companheiro nos momentos de solitude. Um livro de fantasia pode ter belas metáforas sobre a nossa vida. Uma poesia pode conversar com os nossos sentimentos, e um livro de autoajuda pode nos ajudar a construir uma autoestima saudável. O terceiro, bons relacionamentos. Ler aumenta a nossa autoconfiança na hora de expressar as nossas ideias e melhora a nossa comunicação. E com uma comunicação melhor, passamos a construir relacionamentos melhores. O hábito da leitura melhora o nosso círculo social e amplia a nossa conexão emocional com outras pessoas, além de aumentar a nossa empatia com pensamentos diferentes dos outros e derrubar os nossos preconceitos. E ainda pode inspirar uma pessoa a ser mais tolerante, generosa e compassiva com o próximo. O quarto, desintoxicação digital e uso construtivo do tempo. A longa exposição à tela do computador ou smartphone pode prejudicar a visão, assim como o excesso de tempo nas redes sociais pode causar insônia, tristeza, ansiedade, irritabilidade e mal-estar. A desintoxicação digital consiste na superação do vício em telas do mundo digital por meio da diminuição do tempo diante das redes sociais. Assim, ao investir mais tempo na nossa vida real e vigiar o tempo que passamos no ambiente digital, é possível diminuir a ansiedade, driblar o estresse, acalmar a nossa mente e aumentar a nossa qualidade de vida. Um bom livro físico é um excelente companheiro, pois prende a nossa atenção e ocupa a nossa mente com mensagens positivas. É isso aí. Ó, não é só a questão de um livro físico. É um livro físico com muita criatividade, esse aqui. Porque através de perguntas vai ajudando você a se questionar sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre os seus valores. Então eu tenho este livro, Puxa a Conversa, Catolicismo, da editora Matrix. Realmente, eu estou encantado com esse livro, por isso que eu estou falando bastante desse livro hoje. E daqui a pouquinho, em 1 minuto, aí sim, a pergunta que eu havia feito, a respeito de livre-arbítrio, a respeito de liberdade, ao mesmo tempo, escolhas que a gente vai fazendo. Mas sobre isso eu vou conversar com o padre já já. Vamos lá, vem comigo, vamos. A questão do livre-arbítrio sempre me gerou muitos questionamentos. Então, de tempos em tempos, fico conflitada entre seguir a vontade de Deus e fazer minhas próprias escolhas. Minha dúvida é: como posso equilibrar minha liberdade e autonomia, respeitando a presença da graça divina em minha vida? A graça divina nos impede de ser livres? Em outras palavras, essa é a questão, essa é a pergunta. É o grande dilema do ser humano, né? É sobre fazer a sua vontade e a vontade de Deus. É querer encontrar um equilíbrio entre a sua vontade e a vontade de Deus. Esse é um questionamento que surge aí, sobretudo no âmbito da fé. Até que ponto aquilo que nós fazemos é da vontade de Deus ou é da nossa vontade?
Como é que nós encontramos esse equilíbrio? Esse equilíbrio nós encontramos a partir da fé, a partir da oração. É só levando uma vida de oração que nós vamos conseguir encontrar o equilíbrio e o discernimento para saber, olha, isso é da vontade de Deus, isso é da minha vontade. Ele nos deu livre arbítrio para decidir. Somos livres para tomar decisões na nossa vida. Mas temos que também arcar com as consequências da nossa decisão, da decisão tomada. Por isso aí que entra a fé, onde nós, através da oração, do cultivo da espiritualidade, nós vamos encontrando esse ponto de equilíbrio e o discernimento para saber, olha, isso é de fato da vontade de Deus e vai coincidir com a minha vontade. Tem algum momento em que a gente vê essa vontade de Deus de uma forma mais clara? Eu digo isso porque na minha vida, por exemplo, assim, pessoal, quando eu percebo que tem a mão de Deus, quando alguma coisa me traz uma paz interior, e eu me deixo conduzir por essa paz e eu digo assim, não, tá tudo certo, era isso mesmo. Quando eu estou muito agitado, muito inquieto, muito descontente com alguma coisa, será que eu não estou tentando, assim, impor a minha vontade? Essa é a forma como eu uso para saber se é a vontade de Deus ou se é a minha vontade. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Sim, tem tudo a ver, porque quando é da vontade de Deus, nós encontramos sinais. E os sinais podem ser esses, os sinais de sentir uma sensação de paz, uma sensação de que estamos no caminho certo. Essa é uma das formas. Existem muitas outras também, mas essa é uma delas e aquela que mais indica se aquilo é de fato da vontade de Deus ou não. Eu tenho aqui muitas perguntas do Puxa Conversa, é da editora Matrix. Então você imagina assim, com a sua família, né? Com os seus filhos. E aí você diz assim, vamos fazer a brincadeirinha. E a gente pode fazer uma brincadeira, por exemplo, de conversarmos sobre assuntos que muitas vezes a gente nem sabe muito fazer alguma pergunta. E de repente você pega e faz dessa forma aqui, ó. Tira uma pergunta e diz assim, qual é a festa do calendário católico de que você mais gosta? Por quê? Olha que bacana. Só de imaginar, né? Tem o quê? Tem o Natal, tem a Páscoa. As festas juninas. Festas juninas. Saímos recentemente delas. Exato. E a partir de uma pergunta como essa, a gente vai ajudando aqueles que nós amamos a se questionar, né? A fazer perguntas, a dar passos. Minha gente, são 4 horas e 35 minutos, nós estamos ao vivo. Daqui a pouco eu continuo essa conversa com o padre José Carlos. Vem comigo, vamos lá. Sabe que hoje dia 3, né? 3 de julho de 2024. Hoje é dia de São Tomé. Tem um vídeo para explicar um pouquinho esse grande santo da igreja? Vai lá. São Tomé é uma figura bíblica e um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Mas você conhece outras curiosidades sobre ele? São Tomé ficou conhecido como Tomé o Incrédulo, devido à sua relutância inicial em acreditar na ressurreição de Jesus. Ele exigiu ver e tocar as feridas de Jesus antes de acreditar, de onde vem a famosa expressão ver para crer. Esse episódio resultou em uma imagem poderosa de cura e compaixão. Ele é frequentemente retratado segurando uma lança ou tocando as chagas de Cristo, simbolizando a busca pela verdade e a cura das dúvidas. Após a ressurreição de Jesus, São Tomé viajou para difundir o cristianismo. Ele pregou o evangelho em regiões como a Índia, o que o tornou um dos primeiros apóstolos a levar a mensagem cristã para além dos territórios romanos. São Tomé foi martirizado na Índia por hindus, enquanto pregava o evangelho. A Catedral de São Tomé, construída no local do seu martírio, é um importante local de peregrinação para os cristãos. São Tomé é considerado o padroeiro dos que enfrentam dúvidas e desafios em sua fé. Sua história inspira os que buscam respostas e a encontrarem a verdade por meio do questionamento sincero e da busca pessoal. São Tomé
é um santo reverenciado e conhecido por sua história única e papel fundamental na propagação do cristianismo. Sua jornada e legado deixaram um impacto duradouro na fé cristã. São Tomé, rogai por nós. Quando alguém é ousado a esse ponto, por exemplo, de fazer um livro só com perguntas, com questões, porque eu digo ousado, porque a gente quer dar muito respostas prontas. De repente o senhor, de uma forma inteligente, falou assim, sabe o que eu quero? Eu quero ajudar as pessoas a pensar. E para isso, então, fazer perguntas. São Tomé, quando diz, eu não acredito, preciso ver, tal. No fundo, colocando a sua dúvida, mostra também uma grande sinceridade, né, padre? Isso mesmo. Ele mostra que a dúvida não é pecado, a dúvida é a base do pensamento, é a base da filosofia e é muito mais difícil fazer perguntas do que responder perguntas. Por isso que ter dúvidas nos levam a perguntar. E quando nós perguntamos, nós instigamos a nossa imaginação, o nosso raciocínio. E isso é muito importante para o pensamento. Se queremos evoluir no nosso pensamento, nós precisamos ir aprendendo a fazer questionamentos. O amadurecimento, ele passa por essa fé, na verdade, questionada, conversada, dialogada. Você já percebeu que pessoas, às vezes, assim, muito puras, muito ingênuas, né? Tem uma fé, e uma fé muito bonita, mas é bonito também de ver a pessoa que está numa luta. Os grandes santos, por exemplo, padre, os grandes santos tiveram também suas noites escuras, não tiveram? Sim, claro que tiveram. E o processo de santidade passou por muitas dúvidas para ele chegar a ser santo. Então ela faz parte do nosso ser. A fé cega, ela não é tão importante, porque às vezes ela nos aliena. Agora, a fé questionadora, ela é importante, porque ela nos leva ao crescimento, ao amadurecimento na própria fé. O senhor já chegou aos 50, não? Já cheguei, já passei os 50. Já passou dos 50. O senhor nota assim, uma diferença no modo de viver a sua fé? Hoje é mais fácil para o senhor conviver com a diferença, conviver com questionamentos. Isso é próprio de um amadurecimento? Estou falando isso porque eu estou com 57 anos e eu percebo que hoje é mais fácil de eu sentar e alguém que pensa diferente de mim ou que me faz questionamentos, parece que eu tenho uma serenidade maior em relação a isso do que eu já tive em outros tempos. Isso será que é sinal de velhice, sinal de... Não, isso é sinal de crescimento, né? À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando mais tolerantes, nós ficamos mais compreensivos. É uma das coisas, das poucas coisas boas do envelhecer, né? Que nós ficamos, de fato... eu diria mais inteligentes, porque vamos acumulando conhecimento e esse conhecimento vem em benefício da nossa vida, do nosso relacionamento com as pessoas. Alguns chamam de sabedoria, não é isso? Exatamente. E que muitas vezes vem com o tempo, né? Eu tenho aqui esse livro fantástico, que é o Puxa Conversa, Catolicismo. Minha gente, por exemplo, eu tenho aqui 100 perguntas, né? Aí eu posso sim fechar os olhos, tá? E pronto. Vamos ver que pergunta que saiu. Qual é o seu santo favorito? Você tem um santo favorito? Por que você gosta dele ou gosta dela, né? Qual é a sua santa favorita? Por que você gosta dela? Que legal isso! Eu nunca tinha pensado nisso. Olha que coisa bacana. Você pode, através desse Puxa Conversa, começar a pensar sozinho mesmo, do jeito que eu fiz agora, ou então com uma outra pessoa, você começa a dialogar. Para as nossas famílias, acho que é um joguinho bem bacana também. Padre José Carlos, ele que é professor, padre, pós-doutorado em antropologia social, doutorado em sociologia, mestrado em ciências da religião, autor de 95 livros, minha gente, publicados aqui no Brasil e em outras partes do mundo. E ele está lançando pela editora Matrix esse livro que, olha, vou ser bem sincero, é uma das coisas mais criativas que eu já vi. É um livro de perguntas. A gente está tão acostumado, todo mundo ensinando, todo mundo, é assim que faz, dessa forma que deve ser. De repente, o padre, com a inteligência dele, faz assim: vamos fazer pergunta, gente. Vamos fazer pergunta. A fé e a razão podem coexistir?
ou são fundamentalmente incompatíveis? Comente, fé e razão. Bonito isso. Faz a gente questionar. Se Jesus voltasse hoje à Terra, como você acha que nós o receberíamos, né? Ou você o receberia? Qual é a maior tentação que você enfrenta? Fala sobre isso. Isso aqui é uma verdadeira terapia, né, padre? Isso mesmo. São questões, assim, como eu disse antes, leva a pensar, leva ao diálogo, leva a pensar questões que, às vezes, nós não tínhamos parado antes para refletir sobre elas. Então, ajuda numa dinâmica importante do bate-papo, do diálogo e da escuta, que são fundamentais. Tá vendo aí, ó, matrixeditora.com.br, você pode conhecer não só a editora, mas também adquirir o seu livro. Posso pedir uma bênção, padre? Claro. Então, nesse momento, você que está em casa, para um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos receber das mãos ungidas do nosso bom padre José Carlos a bênção. E que essa bênção caia no nosso coração, traga a paz que o nosso coração precisa, a força que a gente precisa. Pedimos então pela intercessão de São Tomé, que abençoe a todos os que estão ouvindo esse programa, a todos aqueles que irão ouvir em outros momentos, que desçam sobre cada um de vós e sobre vossa família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado, tá? Que agradeço, muito Oração. obrigado. Olha, minha gente, tive a alegria de poder receber alguém muito preparado, né? Intelectualmente, você percebe que é bem construído, né? E o padre José Carlos Pereira, ele está lançando um livro chamado Puxa a Conversa, Catolicismo. Eu gostaria muito que você conhecesse, é da editora Matrix. Minha gente, vem cá. Olha, minha gente, o programa está quase terminando, mas eu queria que vocês conhecessem um pouquinho daquilo que aconteceu ontem, se você não assistiu. Foi tão lindo. 8h30 da noite, ontem, a gente viveu um dos programas mais lindos do Viva a Vida. Vem cá, vai lá, vai. Mas foi ó, o que está escrito é verdade. A Sheila Barbosa escreveu aí, né? Que programa gostoso. E foi realmente um programa muito gostoso. Ô, gente, esse programa nós vamos reapresentar no domingo à tarde. Então, depois do almoço ali do domingo, eu gostaria muito que você estivesse comigo no domingo à tarde. Eu quero fazer um programa muito, assim, tocando a alma, tocando o coração a cada terça-feira. E sempre reapresentação nos domingos, 2h30 da tarde. Neste domingo, André Moraes e Elcio Dias e Amorim. Minha gente, um programa assim, ó, sertanejo raiz, uma coisa gostosa. A banda Viva a Vida, maravilhosa como sempre, né? As canções mais tradicionais. Então vamos fazer o seguinte, hoje você já vai assim começar a mandar essa mensagem para todo mundo. Gente, domingo, 2h30 da tarde, Dalcides falou que é pra gente ligar na Rede Vida e assistir o Viva a Vida. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau, gente. 00:40, tô aqui, hein? Pela Rede Vida também. Tchau, bye.